Olá, alunos! Olá, povo batista! Sejam bem-vindos a mais uma aula aí sobre a Declaração Batista Brasileira. E nesta aula nós vamos estudar um pouco mais sobre Deus. Quem é Deus para os batistas? Como a Declaração Batista interpreta Deus. Logo no início ele vai dizer assim: Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável, onipotente, onisciente, onipresente, é perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Então, nesse primeiro ponto, eu gostaria de destacar a primeira frase que diz assim: o único Deus vivo e verdadeiro. Para o cristão, e aí agora em especial para o batista, Deus é o único Deus verdadeiro. Não existe outro Deus além dele. Não existe outra divindade como ele. Ele é o único Deus verdadeiro em todo o universo. Em todos os lugares só existe Deus como sendo verdadeiro. Todos os outros são falsos deuses. Aqui no curso eadbatista.com.br nós temos uma disciplina só sobre religiões mundiais. Aí falamos sobre islamismo, falamos sobre budismo, falamos sobre voodoo, falamos sobre tantas e tantas outras religiões que existem no mundo. Mas o único Deus é o Deus cristão. É assim que a declaração doutrinária interpreta, e é assim que todo batista deve interpretar. Não existe Deus fora do cristianismo. Não existe Deus fora do nosso único e verdadeiro Senhor. Tá bom? Ele é onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, tem todo o poder, tem todo o conhecimento, pode estar em todos os lugares. São atributos que somente Deus pode ter. Ponto 1 vai dizer assim: ele é o Criador, sustentador, redentor, juiz e senhor de toda a história do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito de graça. Bom, vou destacar aqui que Deus, de fato, ele é criador de todo o universo, não é apenas da Terra, mas o Sol, as estrelas, os outros planetas, tudo que existe no universo foi criado pelo nosso Deus. Algumas pessoas não têm essa cosmovisão de Deus. Elas entendem apenas que Deus criou a humanidade e as coisas que estão aqui na Terra, mas não, nosso Deus é muito mais poderoso e criou muito mais coisa e, na verdade, ainda está criando. O universo ainda está em expansão e esse é o poder de Deus, esse expandindo por todo o universo, criando novas estrelas, novos planetas, novas áreas e etc. Ponto 2 diz assim: Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições. Deus é infinito em santidade, em amor, em verdade, em justiça. São características de Deus e ele é infinito em todas essas coisas também. Bom, além do seu poder, além da sua ciência, ele é infinito nas características dele também, como amor, bondade e todas as características que a Bíblia revela da essência do nosso Deus. Ponto 3 vai dizer: por isso, a ele devemos todo amor, culto e obediência. Isso revela que o batista entende que o propósito de adorarmos a Deus é exatamente esse, porque ele é criador de todo o universo, porque ele ama a sua criação, ele não é um Deus que está distante, mas é um Deus que está com um coração na sua criação, em nós. É um Deus que é bondoso, que é amoroso, que é justo, que é verdadeiro, que defende as coisas corretas da vida. E por isso nós devemos celebrá-lo, cultuá-lo e desejar viver toda a eternidade com este Deus. O último ponto aí dessa introdução vai dizer assim: em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo.
Pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Aqui está falando sobre trindade e triunidade. É um assunto um pouco complexo também. Para vocês terem uma ideia, os 7 primeiros concílios da igreja cristã, lá no início da igreja cristã, né, nos primórdios, todos esses 7 primeiros concílios trataram sobre a encarnação de Jesus e o processo da trindade. Até que chegaram à conclusão de que os 3 são um em essência, mas são 3 pessoas distintas. Em essência é um só, a essência dos 3 é um só, é uma única substância, é uma única essência, ou seja, nenhum criou o outro. Não é que Deus Pai não criou Deus Filho ou o Espírito Santo, os 3 em essência são eternos. São onipotentes, oniscientes, onipresentes. Todas as características que eu já falei anteriormente estão com os 3, porque os 3 pertencem à mesma essência. Mas não é um Deus só que se transforma numa pessoa diferente. Alguns creem desta maneira. Por exemplo, então Deus Pai se transforma em Deus Filho e vem à Terra, e depois se transforma no Espírito Santo. Não é assim que o batista crê. Por quê? Porque, apesar de serem de uma mesma essência, são 3 pessoas diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 personalidades, são 3 pessoas diferentes, mas que, por essência, são um só. Até porque, se você pensar de forma diferente, você vai ter muitas dificuldades em muitos textos bíblicos, como o batismo de Jesus, por exemplo, em que ali estava Jesus como Deus Filho, estava também o Pai falando e o Espírito Santo vindo através de uma pomba. Então, não é que um se transforma no outro para se apresentar à humanidade. Isso aconteceu também no Monte da Transfiguração. Jesus estava ali e falou com Deus Pai, né, que veio uma voz falando ali com os discípulos, e Jesus estava ali. Não é que um está se transformando no outro, é que os 3 coexistem. São 3 pessoas diferentes, mas eles têm uma mesma essência. Eles têm uma mesma essência, ok? É uma mesma substância. Os 3 são eternos, os 3 são verdadeiros, os 3 são amorosos, os 3 são justos. Nenhum criou o outro, eles vêm de uma mesma essência em 3 personalidades diferentes. Compreendido? Próximo ponto, nós vamos falar sobre Deus Pai. Como nós falamos, são 3 pessoas diferentes, né? Como diz aí o ponto 4 do artigo 2º, finalzinho vai lá dizer, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Então, a primeira pessoa da Trindade é Deus Pai, que ele tem lá as suas características. Como é que ele se apresenta? Deus Pai, Deus como Criador, manifesta disposição paternal para com todos os homens. Historicamente, ele se revelou primeiro como Pai ao povo de Israel, que escolheu consonante os propósitos de sua graça. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem enviou a este mundo para salvar os pecadores e deles fazer filhos por adoção. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo e nele creem são feitos filhos de Deus, nascidos pelo Espírito Santo, e assim passam a tê-lo como Pai Celestial, dele recebendo proteção e disciplina. Ele inicialmente se apresenta como Criador da humanidade, de todo o universo, e tem uma correlação de Pai para com a humanidade antes da queda de Adão. Adão caindo, ele tem esta correlação de Pai interrompida para com a sua criação, ou seja, para com a humanidade. Aí, então, ele envia Jesus para morrer pelos nossos pecados, Jesus como sendo o seu Filho, a segunda pessoa da Trindade,
e para que todo aquele que crer em Jesus se torne co-herdeiro com Jesus. Ou seja, Jesus vem e nos ensina como é viver a palavra de Deus, morre, ressuscita, vence a morte, vence o pecado e dá essa dádiva a todo aquele que tem a fé nele, em Cristo Jesus e em Deus Pai, no Espírito Santo, na triunidade. Então, todo aquele que crê em Cristo Jesus volta a se tornar filho de Deus. É uma característica, né, que muitas pessoas, às vezes, até criticam os evangélicos por falar isso. Isso é uma coisa muito forte, dizer, olha, nem toda pessoa é filho de Deus, porque muitas pessoas não se entregaram a Deus. A palavra de Deus vai dizer que somente aqueles que verdadeiramente se entregarem e crerem no Senhor Jesus se tornam filhos de Deus. Está lá em João, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, e você pode conferir aí o texto na sua tela. Bom, aqueles que se tornam filhos de Deus é porque eles se tornam é como se fossem co-irmãos de Jesus Cristo, que herdou todas as coisas por vencer a morte, por vencer o pecado, tudo aquilo que Deus desejava para Adão, tudo aquilo que Deus desejava para os seus filhos, e Adão perdeu, os seus filhos perderam, Jesus reconquista e dá então a toda a humanidade que crê em Cristo Jesus. E daí Deus passa a ser Pai novamente, recebendo todos nós como filhos por toda a eternidade. Esta é a apresentação de Deus Pai dentro da declaração doutrinária das igrejas batistas. Vamos ver agora o entendimento do que é Deus Filho. Ponto 2. Deus Filho, Jesus Cristo, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Como eu falei, ele é eterno. Deus Pai não criou Jesus Cristo, nem se transformou em Jesus Cristo. Os dois são personalidades diferentes, como diz lá o ponto 1, e eles são eternos em essência. Eterno é aquilo que não tem começo, não tem fim, é o alfa, o ômega, o princípio e fim. Nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Na plenitude dos tempos, ele se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo e nascido na Virgem Maria, segundo em sua pessoa, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aqui são dois pontos diferentes. Primeiro, vai dizer que nele foram criadas todas as coisas, porque existem alguns textos que vão colaborar, dizendo que ele também estava na criação com Deus. E isso é evidente. Como Deus Filho também é eterno, Deus criou o mundo em algum ponto da eternidade e Deus Filho estava ali também. Então, para ele e por ele foram criadas todas as coisas que existem no mundo e no universo. Na plenitude dos tempos, ele vem como uma pessoa histórica de Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria. Isso faz parte também do credo da Igreja Católica e foi um problema muito grande na Igreja primitiva ter esse entendimento. Lá existia um movimento chamado gnósticos, que diziam que toda carne é pecaminosa e que Jesus era perfeito e por isso Jesus não poderia ter vindo em carne, que Jesus era um fantasma que vamos dizer, que fingia ser um ser humano, mas que ele não foi de fato uma pessoa histórica, que ele apenas fingia comer, que ele fingia dormir, que ele fingia, mas que ele não tinha carne, que ele não tinha ossos, né? Que ele não veio em carne. E aí o credo católico eliminou isso, dizendo que qualquer igreja que desejasse se chamar de igreja cristã, ela deveria entender que Jesus foi sim uma pessoa histórica e que nasceu da Virgem Maria. E isso a nossa declaração de fé está fazendo a mesma afirmação.
para você ser batista, você tem que entender que Jesus foi sim uma pessoa histórica, que ele veio em carne, que ele foi homem, que ele foi Deus e que ele morreu, ressuscitou e venceu a morte, venceu o pecado para salvar a todos nós. Esta é a pessoa de Jesus. Para ser um batista, entendendo a declaração doutrinária como sendo a sua interpretação de fé ou a interpretação de fé da sua igreja, você precisa crer nisso. Você não pode crer como os gnósticos, que Jesus era um fantasma ou algo assim, né? Essa daí estaria ferindo a declaração doutrinária, ok? Ponto 3. Jesus é a imagem expressa de Deus Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. Esse ponto colabora com o ponto 7 do capítulo 1, do artigo 1, né, que fala que as Escrituras devem ser interpretadas à luz de Jesus Cristo, porque Jesus é a palavra viva, é a palavra que desceu do céu, e é a interpretação do querer de Deus, da vontade de Deus para a vida do homem. Então é muito mais fácil interpretar a Bíblia olhando para a vida de Jesus, olhando para quem foi Jesus, quais foram os seus propósitos, seus ideais. Ali nós temos uma compreensão muito melhor de qual é o propósito de Deus para a vida do homem. Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Como eu já falei no ponto 3, não vou repetir. Ele veio como homem e cumpriu toda a lei. Tudo aquilo que o ser humano não conseguiu, aquilo que Adão não conseguiu, aquilo que Eva não conseguiu, aquilo que eu, que você, que seria viver uma vida sem pecado, Jesus veio e conseguiu. Ele venceu o pecado e por isso ele também venceu a morte, já que o salário do pecado é a morte. Jesus então vence o pecado e a morte com a sua vida. Ponto 5. Identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo e expiando a culpa de nossos pecados, conquanto ele mesmo não tivesse pecado. E é por isso que Jesus morreu. Ele expirou pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado, como eu acabei de falar. O salário do pecado é a morte. Se ele não pecou, ele não tinha que pagar esse salário. Mas pagou. Pagou por quê? Por causa dos nossos pecados. Ele nos expirou, ele retirou os pecados de todo aquele que nele crer, de todo aquele que tiver fé neste seu ato salvífico. Ali então encontrará salvação e se libertará da morte. E aí estamos falando da morte espiritual e não da morte física, mas o destino espiritual do ser humano, que seria um inferno por toda a eternidade. Jesus então vem e nos retira desse destino, retira todo aquele que crer. Ponto 6, para fazer isso, para nos salvar do pecado, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. E depois de aparecer muitas vezes aos seus discípulos, ascendeu aos céus, onde a destra do Pai exerce o seu eterno e sumo sacerdócio. Então, todo batista deve crer nisso também, que para nos salvar, ele teve que morrer, e aí foi a morte na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, e o seu sangue, então, o seu corpo, o seu ato na cruz do Calvário é que salva a humanidade. A fé que nós temos, que de fato este ato nos remide de todo o pecado. Então, em nome de Jesus, no seu ato sacrificial, em que ele morre em nosso lugar, é que nós somos salvos. Ponto 7. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, o único e suficiente Salvador e Senhor. Não existe outro Deus e também não existe outro nome em que possamos ser salvos, apenas o nome de Jesus. Ele é o único que traz salvação à humanidade. Não há
salvação fora do cristianismo. Pelo seu Espírito, ele está presente e habita no coração de cada crente e na igreja. Ou seja, Jesus, apesar de ter sido um homem, ele é Deus. E ele também é onisciente, onipotente, onipresente. E ele está no meio da igreja pelo seu poder divino, pelo seu poder de Deus. Ele está presente no coração do crente e no coração da igreja, já que cada crente é que forma a igreja. Ponto 9, ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória para julgar os homens e consumar a sua obra redentora. Aí então estamos falando das últimas coisas que acontecerão com a humanidade aqui na Terra, que é a volta de Jesus, e aí todo batista também deve crer na volta do Senhor Jesus, que um dia virá para nos buscar e moraremos no céu por toda a eternidade com o nosso Senhor e Salvador. Ok? Essa foi a pessoa do Filho. Vamos fechar este artigo pensando no Espírito Santo. Ponto 3 ainda do artigo 2º fala sobre o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, um em essência com o Pai e com o Filho, é pessoa divina. É o Espírito da verdade. Eu falei uma das características que Deus tem, e aí quando eu falo que é uma característica de Deus, não é uma característica só de Deus Pai, e sim característica das 3 pessoas da Trindade. Ou seja, se Deus é verdadeiro, o Espírito Santo é verdadeiro, Jesus é verdadeiro. Se Deus é justo, o Espírito Santo é justo e Jesus é justo. E daí por diante, as características de um são características do outro também. Ponto 2, atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escrever as Escrituras sagradas. Voltamos ao ponto da criação do mundo, e aí eu volto à evidência, né? Deus criou o mundo em algum momento e Deus Pai, Filho e Espírito Santo são eternos. Então, antes da criação do mundo, o Pai já existia, o Filho já existia, o Espírito Santo já existia, e é evidente que toda a obra da criação teve colaboração das 3 pessoas da Trindade, ok? E é ele que inspira, aí é papel do Espírito Santo. É ele que inspira os homens a escrever sobre Deus. Aí não é Deus Pai e nem é o Senhor Jesus, mas sim, essencialmente, o Espírito Santo inspirando as pessoas. Os homens são inspirados a escrever a revelação de Deus, que é a palavra de Deus. Então, os livros da Bíblia foram escritos por homens, Moisés, por Davi, pelos apóstolos, etc., mas esses homens foram inspirados. Foram inspirados por quem? Pelo Espírito Santo. Ponto 3. Ele ilumina os homens e os capacita a compreender a verdade divina. Isso é um ponto muito importante, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É ele que dá esta iluminação do homem compreender as verdades de Deus. Sem o Espírito Santo não se consegue compreender. É por isso que tem muita gente que não consegue entender alguns pontos primordiais das Escrituras Sagradas, da Bíblia, porque falta a compreensão espiritual. Ponto 4 vai dizer, no dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular. Quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito Santo, passaram a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. As suas outras manifestações constantes no livro de Atos dos Apóstolos confirmam a evidência da universalidade e do dom do Espírito Santo a todos que creram em Cristo. Então é ele que faz com que o homem também se achegue a Deus e se achegue à igreja, se achegue às coisas de Deus. É o Espírito Santo que conduz o homem nesse processo de salvação,
nesse processo de se tornar parte do corpo de Cristo, se tornar parte da igreja do Senhor. E ele que faz nascer também essa ideia de igreja no dia de Pentecostes, juntando todo mundo, multidões inteiras, para se tornar o corpo de Cristo que está vivo ainda hoje e para sempre viverá. O recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra, regenerados pelo Espírito, à igreja. Então é tarefa também do Espírito Santo. O recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo. Então ele está colocando o processo apenas em duas etapas. Primeiro, a pessoa se converte com Jesus Cristo, ela tem fé em Cristo Jesus, é isso que a declaração está entendendo aqui. Ela crê no sacrifício de Jesus, ela crê que aquele sacrifício dará salvação à sua pessoa, e essa crença então salva esta pessoa. Daí por diante, é o Espírito Santo que vai conduzir essa pessoa à igreja, aos serviços, aos ministérios. É ele quem conduz o crente a fazer aquilo que Deus deseja para a sua vida e o ilumina também a compreender melhor as Escrituras Sagradas. Então o processo é esse. Primeiro a fé em Cristo Jesus e depois a ação do Espírito Santo conduzindo essa pessoa à igreja do Senhor e em seus ministérios. Ele dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele que trata com o coração do homem também, em dizer que o homem é pecador, em dizer que o homem vai ser julgado, em dizer que a humanidade vai passar por um juízo e precisa entender melhor esse juízo. Então é o Espírito Santo que toca o coração do homem também. Ponto 5. O recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra, regenerados pelo Espírito, à igreja. Esse é um ponto apenas que está dizendo que só pode receber o Espírito Santo de Deus quem é convertido. Aqueles que creram no sacrifício de Jesus, aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus, que têm fé no sacrifício de Jesus pelos nossos pecados, que acredita em Deus, estes então vão receber o Espírito Santo. Quem não tem esta fé no coração, quem não se converteu, não recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo só vem para dentro da pessoa, ele habita na pessoa apenas depois da sua conversão, e não antes. Apenas depois da sua conversão, ok? Ponto 6, ele dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica, convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. É ele que faz esse convencimento do homem que está distante de Deus. Eu mesmo me converti com 17 anos de idade e antes disso eu não tinha incômodo nenhum com o pecado, com a justiça, com essas questões de juízo de Deus. Para mim, tudo isso era contos da carochinha, vamos dizer assim, eram piadas que inventaram, não acreditavam em Deus. E o Espírito Santo, então, é quem atua quanto a isso, né? Ele que preocupa a pessoa, que aperta o coração da pessoa e transforma o coração da pessoa. E isso tudo é obra espiritual, é obra de pessoas que oraram pela minha vida, oraram para que eu pudesse mudar de vida e ter uma nova vida com Cristo Jesus. É obra do Espírito Santo, é obra também da igreja que clama, né, que pede pela vida das pessoas e pela conversão das pessoas. Opera a regeneração do pecador perdido, aquele que estava perdido e agora começa um processo de santificação sobre a vida do homem, e é o Espírito Santo que vai moldar a vida dessa pessoa em um processo de santificação. É ele que vai conduzir o homem para a vontade de Deus. Sela o crente para o dia da redenção. Esse é um ponto que tem dado muita divergência também, porque ele sela o homem para o dia da redenção.
Nesse ponto, a declaração está dizendo de forma muito clara que o crente, aquele que realmente foi salvo, aquele que tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, ele não pode perder a salvação. Somos selados pelo Espírito Santo de Deus e que nós não podemos romper com este selo. A ideia aqui é que as cartas, naquela época, eram seladas com uma cera e um anel. Quem podia romper aquele selo da carta e ler o que estava dentro da carta, ou rasgar, ou fazer o que quisesse com o que estava dentro da carta? Apenas alguém que tivesse a mesma autoridade. Por exemplo, um juiz selava uma carta e mandava para uma outra cidade. Somente um outro juiz tinha autoridade de abrir aquela carta. Qualquer outra pessoa daquela cidade não tinha essa autoridade. Se um governador selasse uma carta e mandasse para um outro estado, quem tinha autoridade para abrir aquela carta? Somente um outro governador. E assim com os reis da mesma maneira. Então, quando o Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo, e eu vou colocar o texto aí na tela, a dizer que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, é como se ele estivesse dizendo, olha, foi o Espírito Santo que selou a nossa vida, a vida do crente, a vida daquele que verdadeiramente se converteu. Não é a vida daquele que foi para a igreja e depois se desviou, ou que nasceu na igreja e nunca se converteu. Eu estou falando da vida daquele que verdadeiramente se converteu, ok? Essa pessoa foi selada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quem tem autoridade para quebrar esse selo? Somente alguém que tenha o mesmo poder e autoridade quem selou. Quem selou foi Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então, só Deus tem autoridade para quebrar esse selo. Os inimigos de nossa alma, nós mesmos, autoridades humanas, reis, imperadores, não têm autoridade para quebrar esse selo. Somente Deus. Então é como se ele estivesse dizendo isso, que aquilo que ele selou, ninguém vai quebrar esse selo. Ninguém tem autoridade para isso. Ninguém tem tanto poder quanto o Espírito Santo de Deus ou quanto ao nosso próprio Deus, né? Na pessoa do Espírito Santo. Então, todo crente que foi verdadeiramente convertido, ele está selado para a redenção, ele está selado para a salvação. Ele foi remido dos seus pecados pela fé que teve em Jesus Cristo, e agora essa redenção é para toda a eternidade. Ninguém toca nisso. Ponto 10, ele habita no crente, ele mora dentro do servo de Deus, ele vive dentro daquele que verdadeiramente se converteu. Guia-o em toda a verdade. É o Espírito Santo que incomoda, é ele que aperta o coração do crente quando o crente está querendo fazer alguma coisa errada ou está fazendo alguma coisa errada. O Espírito Santo é aquele que incomoda lá dentro, que dá aquelas cutucadas, né? Como eu falei, me converti com 17 anos. Dali para trás, eu fazia qualquer coisa de errado e não tinha nenhum tipo de preocupação. Não tinha nada dentro de mim que me incomodasse com aquela prática, ou seja lá o quê. Mas depois que eu me converti, evidentemente que continuo um pecador. Então, quando tem algum tipo de desejo errôneo no meu coração, hoje eu sinto algo diferente, eu sinto um incômodo, eu sinto um espremer do coração, dizer, olha, você está indo para o caminho errado, volta para cá. E essa é diferente daquele que tem e daquele que não tem o Espírito Santo dentro de si. Capacita-o a obedecer à vontade de Deus. Como eu falei anteriormente, o Espírito Santo é ele que está inteiramente no processo de santificação. O pecador deixa o seu pecado e inicia um processo de santificação. E esse processo ele é ajudado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te dizer, olha, isso é certo, isso é errado, né? Vai por esse caminho, não vá por aquele caminho. Ele te ajuda, ele te guia pelos caminhos que Deus deseja para a sua vida.
distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. É Ele também que distribui os dons espirituais para que cada um possa fazer alguma coisa dentro da igreja. Dom de pregar, dom de cantar, dom de evangelizar, dom de orar. É Ele que distribui. Se você ainda não sabe qual é o seu dom, peça para que o Espírito Santo te revele qual é o seu dom, para que você possa investir mais nesta área e ser um servo muito mais aplicado às coisas de Deus. Por fim, ele vai dizer, sua plenitude e o seu fruto da vida do crente constituem condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. É o fruto do Espírito, é a vontade do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas que nos leva a uma vida muito mais vitoriosa, uma vida muito mais na presença do nosso eterno Deus. Bom, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a declaração doutrinária. Vamos continuar aqui, estamos apenas no segundo ponto. Na próxima aula, iremos falar sobre o homem, que é a humanidade, depois vamos falar sobre pecado, e espero que você continue conosco, compreendendo a declaração doutrinária da Convenção Batista em seus 19 artigos e na compreensão de tudo isso. Te espero na próxima aula, que Deus te abençoe.